Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós temos a honra de fazer uma resenha de um livro que na verdade não é um livro novo, é um livro que eu já tenho há muito tempo, inclusive em duas versões, mas que ele foi lançado agora, bem exatamente recente. Agora, eu acredito que para todo mundo que encomendou na pré-venda deve estar chegando agora, que é exatamente esse livro aqui, ó. C.G. Jung, Seu Mito em Nossa Época. Uma biografia única sobre a vida, a obra e o perfil arquetípico do pai da psicologia analítica da editora Cutrix. E é escrito por ninguém menos que a Marie-Louise von Franz, que é aquela parceira dele, a parceiraça que fez tudo assim junto com ele, braço direito dele para vários assuntos, especialmente a parte de alquimia. E eu digo a vocês que na verdade eu já tinha duas versões desse livro, e vocês podem ver aqui, ó, que são esses dois aqui. Na verdade, dois livros idênticos em termos assim de conteúdo e de tradução e de até sequência de páginas, etc. Porque esse daqui, na verdade, foi publicado pela editora Cutrix, que está sendo relançado agora. Foi publicado em 1995, a primeira edição, e só agora em 2025, 30 anos depois, que está sendo lançada a segunda edição. Veja bem, imagine quão raro esse livro é e como é difícil conseguir. Se consegue em sebo, nem sempre por preços baratos. Se ele estiver intacto, muito bem, né, conservado, o preço vai lá para cima. E alguns mais assim, danificados, provavelmente com preço um pouco menor, mas mesmo assim ainda um preço grande. Então, eu acho que a editora Cutrix, do Grupo Pensamento, fez bem em relançar esse livro, porque é um livro que todo mundo chama ele de uma preciosidade, é um livro, uma joia, talvez um dos clássicos de Jung para quem quer estudar mesmo a psicologia junguiana, porque não é um livro só que trate da vida de Jung em si, como parece com o título, mas é um livro que trata da psicologia junguiana também como nenhum outro, muitas vezes colocando como que as coisas foram descobertas. E o detalhe desse aqui é que é um livro do Círculo, do livro, na época em que isso estava bem no auge mesmo. Então esse foi um livro que foi lançado exatamente, né, como se fosse um facsímile do de cá e com uma precisão exata. O livro lançado agora pela editora Pensamento, de forma, assim, já adiantando um spoiler aqui, mais assim, triste, eles realmente repetiram exatamente a mesma coisa, não fizeram nenhuma revisão, nenhuma mudança, nenhum complemento. As letras, inclusive, ficaram um pouquinho a desejar, porque ficaram bem fininhas e claras por conta de estarem reproduzindo exatamente o original lá, mas mesmo mudando, de certa forma, as fontes e alternando alguma coisa, algo ainda tem para se falar desse livro, que por mais que ele seja excelente, vale crítica, e a gente vai falar aqui com vocês. Então não percam isso logo depois da nossa vinheta. Então, pessoal, eu já mostrei para vocês os dois livros, né, nas edições que a gente tinha antes, e o livro que nós vamos fazer a resenha. Mas antes eu queria mostrar também para vocês as duas outras biografias de Jung que nós já fizemos até resenha aqui. Desse sim, o de cá ainda não. Na verdade, esse daqui, que é o de Barbara Hannah, ainda não lemos todo. Esse aqui é uma edição que eu tinha antiga, né, da editora Arte Média, e recentemente foi lançado também pela editora Vozes, né? Então ela não poderia deixar de incluir, já que é a editora oficial de Jung, né, dos livros de Jung. Então, Jung, Vida e Obra, uma memória biográfica por Barbara Hannah. Temos duas peculiaridades sobre temos umas peculiaridades sobre essa obra, que é a única biografia de Jung não autorizada. Por isso a gente encontra aqui coisas que a família de Jung não autorizava que fosse publicada, porque justamente são as questões de casos amorosos que ele teve e tal, e que isso repercutiu muito. Isso é muito conhecido na história, mas em geral as biografias autorizadas pela família não deixavam que isso fosse publicado. E recentemente eu fiz também a resenha dessa
desse relançamento aqui também, né, da biografia de Jung, que também é um pouquinho do conteúdo da psicologia analítica, escrito por Nise da Silveira, uma entusiasta da obra de Jung, que foi discípula de Jung, de certa forma. Então, esse aqui era a edição que eu tinha antes, essa aqui foi uma edição que foi lançada recentemente, teve várias edições, várias aparências e tal, mas essa daqui é a que está por último, para quem quiser adquirir. Acho que é fácil conseguir, inclusive não precisa nem ser em sebo, porque ainda está em catálogo, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse livro aqui. Então esse livro talvez seja a melhor biografia competindo com essas que eu já mostrei aqui, né? Mas ela tem uma peculiaridade também como as outras, porque assim como tem uma peculiaridade a de Barbara Hanna, que é de contar as histórias que a gente não vê nas outras biografias, porque ela vai a fundo contando coisas que Jung, que não foi autorizado, vamos dizer assim, que eram da vida pessoal de Jung, inclusive. Ela teve um contato muito próximo de Jung, então tem histórias para contar que não estão nem nas obras completas, nem nas outras biografias, coisas vividas por ela mesma, até mesmo os livros de Barbara Hanna, que tem muito poucos em português, diga-se de passagem. Recentemente eu também fiz uma resenha de Encontros com a Alma, é um livro dela excelente, excelente. Ela conta muitas coisas que Jung falava no particular para ela, e que, na verdade, a gente acaba aprendendo um universo expandido de Jung, que eram as coisas que ele falava com outras pessoas. A gente já tem isso nas cartas de Jung, aqueles 3 volumes, que a gente encontra ali muita coisa que Jung não publicava, porque ainda não se sentia seguro, porque ainda não tinha feito experiências empíricas suficientes para poder confirmar, mas ele tinha a intuição de que as coisas às vezes eram verdadeiras, e a gente encontra muita coisa nas cartas falando sobre isso. E tivemos a experiência de Nise da Silveira contando também um pouco sobre a vida de Jung. Ela não teve um contato assim a ponto de conseguir informações de coisas que não eram conhecidas de Jung, como as outras duas, né? No caso a Barbara Hanna e a própria Marie-Louise von Franz, mas ela, por isso a peculiaridade do livro dela, de Nise da Silveira, é de ela trazer para a gente uma mistura da vida de Jung com os conteúdos, mostrando de certa forma esses conteúdos acontecendo à medida em que a vida dele ia decorrendo, e de certa forma também trazendo para a gente uma visão bem ampla, bem completa. Eu diria que talvez de todas essas aqui traz mais completo o conteúdo, por mais que, quer dizer, mais completo a variedade de conteúdos que Jung tem, apesar de cada conteúdo desse não poder ser aprofundado, já que o livro não é muito grande e divide também o tempo com a própria biografia de Jung, certo? Mas o livro C.G. Jung, Seu Mito na nossa época, em nossa época, é um livro que tem uma peculiaridade também, que é, na verdade, de conseguir, ao mesmo tempo, ter uma informação sobre Jung que a gente não encontra, informações sobre a vida de Jung que a gente não encontra de um modo geral nos outros livros, mas também uma profundidade de conteúdo, mesmo que ainda não seja englobando toda a variedade como o livro de Nise consegue, mas ela pega alguns pontos fundamentais que são cruciais na história da vida de Jung e vai a fundo, mostrando inclusive como que algumas descobertas junguianas, como alguns conceitos junguianos nasceram a partir da história dele, e especialmente aqueles conteúdos relacionados à alquimia. A gente encontra inclusive conteúdos de alquimia nesse livro que a gente não encontra em lugar nenhum mais. Então, assim, se pudesse até dizer a vocês que livro poderia talvez traduzir melhor esse conteúdo, trazendo para a gente como que a alquimia entrou na vida de Jung. Vários outros livros explicam isso, vários outros livros tentam mostrar isso de uma maneira clara, mas nenhum como esse, porque esse consegue realmente mostrar o caminho que surgiu mesmo. Afinal de contas, a Marie-Louise von Franz foi o braço direito de Jung para conseguir essas informações, para pesquisar junto com ela. Não que ele não tenha pesquisado, ele pesquisou muito, tem muitos livros que a gente sabe que são da biblioteca de Jung, que são livros de alquimia, que ele foi a fundo com uma exegese praticamente, do mesmo jeito que alguns estudiosos fazem estudo bíblico, ele fazia o estudo da alquimia, que é uma área, diga-se de passagem, complicadíssima para se estudar. Cada alquimista tinha uma visão diferente, cada um tinha uma perspectiva diferente de ver a realidade, né, alquímica, e
trazer isso, tentar organizar, até ter um pensamento coeso que possa servir de alguma forma para a psicologia, é uma tarefa hercúlea, e ele teve a ajuda muito próxima mesmo de Marie-Louise von Franz, que trouxe para a gente justamente essa experiência, trouxe para a gente justamente essa ideia de como isso aconteceu, como a gente pode saber que isso aconteceu dentro da construção da psicologia junguiana, a psicologia analítica. Bom, entre os assuntos que Marie-Louise von Franz traz para a história de Jung, que traduz-se nessa biografia, nessa semi-biografia, vamos dizer assim, né, a gente encontra exatamente a questão dos sonhos, né? Vários sonhos de Jung são ali descritos e ela mostra como é que eles serviram para o caminho de Jung, né, na trajetória de buscar esse conhecimento inconsciente, né? A relação dele com as guerras mundiais, né, as 2 guerras mundiais que ele vivenciou e que ele disse, inclusive, que não aguentaria se tivesse uma terceira, foi muito impactante para ele. Então as guerras realmente foram tão impactantes, talvez, quanto a rixa dele com o Freud, a separação dele com Freud, né? Depois tem a escolha dele pela medicina, como se deu, a questão da polaridade, a enantiodomia, que ele usa tanto, que vem lá dos gregos antigos, desde Heráclito, e que ele traz como um conceito importante. O antropos, que é um outro conceito também importantíssimo para a psicologia junguiana. As mandalas, como que elas começaram a ser trabalhadas por ele e de que maneira surgiu esse interesse. E muitos outros temas, né, e subtemas que a gente pode ver presente relacionado com Jung, com essa vastíssima atuação dele, que inclusive é uma das coisas que o livro comenta, que não é um livro como os outros, né? Já logo na introdução, Marie-Louise von Franz fala que, em geral, a gente vê pessoas que se destacam em determinada área, se aprofundando muito numa área, mas Jung tem a peculiaridade de trazer informações para a gente que acabam repercutindo em vários e vários outros campos de conhecimento humano, e isso é uma bênção, uma coisa muito útil, que faz ele se tornar uma pessoa interdisciplinar na própria construção do seu saber, não precisando nem que outros façam essa interdisciplinaridade. Começou aqui uma chuva, desculpe aí se está atrapalhando o barulho da chuva, acredito que não, né? Porque não deve estar tão forte assim para vocês. Mas de todos esses assuntos, a gente já falou aqui que a alquimia é um dos que mais tem essa força para ele aí nesse conjunto, né? E Marie-Louise von Franz, como eu disse, contribuiu muito nesse processo para definir gradualmente, né, os métodos psicoterapêuticos elaborados por Jung com base na alquimia, né? Então a gente vai comentar aos poucos sobre cada capítulo do livro, né? Eu vou aumentar aqui a nossa iluminação porque com a chuva deu uma queda da luz natural e a gente precisou trazer luz mais para vocês. Bom, então vamos começar agora a ver um pouco do que cada capítulo tem para dizer a gente deste livro aqui. É fenomenal, um livro que eu acho que todo mundo que lê vai se encantar e vai perceber que talvez tenha sido o livro que melhor esclareceu a trajetória de Jung, e também, não só isso, mas também como essa trajetória contribuiu para os conhecimentos que ele trouxe para a gente. Então eu já começo pela introdução, né? Na introdução desse livro, que foi escrito pela própria Marie-Louise von Franz, a gente vê explicitada a vasta influência de Jung em diversas áreas, né, crescentes, especialmente entre jovens, né? Então a gente percebe que os jovens começaram a gostar de Jung mais do que as pessoas de idade. Isso aconteceu bem na época em que a Marie-Louise von Franz estava escrevendo esse livro, e ela destaca muito bem isso na introdução. E ela argumenta que Jung, né, à frente do seu tempo, ele exige tempo, paciência, né, e uma certa compreensão mais apurada, mais sensível, devido à profundidade, né, e à originalidade das ideias dele, né, para que as pessoas possam conseguir alcançar. Por isso que talvez os jovens tenham um pouco isso, ou pelo menos os jovens da época, né, e muitos dizem que Jung só foi entendido melhor depois de que ele deixou a gente, né? E muito tempo depois que as pessoas foram descobrindo outras coisas que ampliavam muito os conhecimentos, mostravam como ele tinha um conteúdo que coexistia muito bem com as ciências novas, com as ideias novas. Essa ativação do inconsciente que ele trabalhou tanto para ele e para os seus pacientes
foi algo muito forte no entendimento das pessoas. Talvez assim, depois de já passado a surpresa da existência do inconsciente a partir de Freud, Jung trouxe talvez conteúdos ainda mais encantadores sobre como utilizar o inconsciente, como trazer ele para nosso cotidiano, o entendimento dele. Muita gente até entende mal a psicologia junguiana, achando que Jung, na verdade, trabalhava no sentido de cada vez mais as pessoas se aprofundarem no inconsciente, mas a ideia dele é exatamente o contrário. Ele quer que nós entendamos mais o inconsciente deixe de ser um território estranho para nós, para que aos poucos o conteúdo desse território venha à tona para o consciente e traga para a gente aqueles dados, aquelas informações, aquelas coisas que a gente tem no nível profundo e que são às vezes esquecidas, deixadas de lado e que ficam obscurecidas, ficam bloqueadas, e a gente precisa desbloquear na nossa vida cotidiana para que a gente possa reaprender. Poxa, agora a chuva pegou forte aqui. Espero que não esteja atrapalhando o barulho aí para você. Bom, o que Marie-Louise von Franz diz também é que a obra de Jung transcende a academia, né, influenciando todas as áreas da vida, apesar de ter sido inicialmente mais aceita fora da psiquiatria, né, fora da área dele. Eu costumo dizer assim, que santo de casa não faz milagre, e para Jung isso funcionou muito forte, porque quase ninguém da área dele, de psiquiatria, dava o mérito que ele deveria ter, pelo contrário, até sabotava, né, causando informações indevidas, dizendo que ele era antissemita, e isso tudo causou um prejuízo da imagem dele, e isso tudo para que as pessoas não se sentissem ameaçadas por Jung, né, principalmente os psicanalistas. Von Franz descreve Jung como um homem que valorizava a aplicação individual ou particular da análise, né, e a terapia da psique, que possui uma natureza inconsciente, tendo como características empiricamente reconhecidas a relatividade do conhecimento e a subjetividade do observador. E ela afirmou também que Jung via nas teorias, as teorias dele como hipóteses. Ele nunca batia o martelo, ele achava que tudo poderia ainda ser reconstruído, modificado e assim ampliado, complementado com as informações que vinham a seguir. Havia um preciosismo muito grande na confirmação das coisas para que ele não passasse adiante informações equivocadas. Por mais que ele soubesse que não era necessário apenas a razão e nem era preciso uma supervalorização da razão na hora de escolher e decidir sobre as coisas que ele estava chegando a conclusões, né? Então, a aceitação do inconsciente trouxe como uma nova dualidade, né, para a visão do mundo, que é inconsciente e consciente para a humanidade, e essa perspectiva fez com que ele buscasse conteúdos arcaicos, né, míticos e até certo ponto hereditários, quando em determinado momento parte do inconsciente coletivo era considerado por Jung hereditário, mas depois a gente sabe que muita coisa não passou por esse crivo de análise, de considerar ele totalmente hereditário. Mas boa parte da nossa psique tem uma parcela de hereditariedade, e essa hereditariedade também contribui de alguma forma para o inconsciente coletivo. Bom, Jung, inspirado pelas experiências dele em si, né, ele rejeitava a validade absoluta das descobertas dele mesmo, enfatizando uma experiência individual. Eu acho curioso que Marie-Louise von Franz, em uma entrevista, em um livrinho fininho assim, que ela fala sobre a psicologia junguiana, perguntam a ela se a psicologia junguiana tem alguma sombra. Olha só que pergunta interessante. Eu até já falei isso em um outro vídeo, e ela disse que a principal sombra da psicologia analítica é o fato de que as pessoas costumam usar ela de uma maneira coletiva, mas Jung construiu a psicologia junguiana como uma coisa individual. Ele mesmo fez experiências com ele próprio e fez confirmações de coisas que ele tinha de opinião diferente da de Freud, e essas confirmações ele fez com ele mesmo, e ele dizia sempre que cada um de nós deveria, dentro do possível, fazer também aqueles experimentos que resultaram no Livro Vermelho. Começaram com os livros negros, né, fazendo as anotações de tudo que ele buscava, confrontando o seu inconsciente através de arte-terapia, através de produtos artísticos que ele fazia, escritos, desenhados, pintados, esculpidos,
até até projetados em arquitetura, porque a Torre Bollinger também passou por transformações e muitos dizem que é a Torre Bollinger é como se fosse um outro livro que os livros vermelhos, mas só que não escrito e não desenhado nem pintado, e portanto ele desconsiderou de certa forma, porque ele estava considerando a ambiência onde ele estava fazendo tudo isso, achando isso também importante, mas muitos estudiosos de Jung consideram inclusive essa outra arte da arquitetura como fazendo parte também desse conjunto. Eu, como arquiteto, claro, gostei muito dessa ideia. Bom, von Franz também propõe que a influência de Jung cresce com a transformação do Zeitgeist, né? Zeitgeist, que é considerado o espírito da época, né? À medida que arquétipos de sua obra ressoam na crise cultural contemporânea e a sua atitude consciente em relação a eles se torna cada vez mais relevante, né, ele consegue perceber que há uma mudança e essa mudança precisa ser explicitada, conhecida, entendida de uma maneira mais profunda, e essa maneira mais profunda é buscando o inconsciente. Então a autora opta por focar o mito interior de Jung, né, que é o que motiva, né, e catalisa todo o conteúdo do livro, né, e que expressa o perfil arquetípico, né, do pai da psicologia analítica, demonstrando como ele conseguiu desenvolver toda essa sua magna opus, que ao longo de sua vida ele desenvolveu, né, e podemos dizer até que sua obra-prima é aquele livro dividido em 3 partes, Mysterium Conjunctions, né, que é excelente, é um livro de alquimia que talvez expresse da melhor forma como a alquimia é utilizada por Jung e como ele conseguiu construir todo um conteúdo a partir da alquimia. Bom, então vamos começar pelo primeiro capítulo, que ao mesmo tempo vocês vão vendo também imagens aí do livro, porque se a gente for ter um momento separado só para mostrar página por página do livro, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo também o interior do livro, percebendo como é que ele é, também para poder saber sobre aquilo que eu disse a vocês, né, que eu disse que o contraste das letras, o desenho das letras, não ficou tão bom assim como geralmente, até os próprios livros da editora Cultrix Pensamento têm uma qualidade muito boa nesse sentido, e me chamou a atenção o fato de, em alguns momentos, as letrinhas estarem tão clarinhas, não sei se foi a minha edição, mas acredito que não, porque eu tive o cuidado de olhar, de comparar o conteúdo todo desse livro e o dos antigos, vi que é exatamente igual, não altera em nada. Pode ser que tenha até tido alguma outra revisão, o revisor que consta aqui é o mesmo também, então eu acredito que eles deviam ter o arquivo, como até nós temos, já conseguimos em PDF, temos ele e isso foi simplesmente transposto sem talvez um trabalho de buscar uma fonte mais nítida, e acabou ficando assim. Mas vocês vão ver nas imagens que eu vou mostrando à medida que eu vou comentando sobre os capítulos. No capítulo 1, a gente tem o título de O Deus Subterrâneo. Então, nesse capítulo, que é intitulado Deus Subterrâneo, von Franz explora a experiência de Jung com a ideia da morte de Deus, influenciada pela exclamação de Nietzsche, né, que Deus está morto, né, que ele disse, Nietzsche falou isso, ficou bem famoso, né, e pelas próprias experiências dele na infância, né, o sonho principalmente dele é um sonho que ele viu um Deus fálico e tal. Então, assim, criado em um lar cristão com atmosfera rígida, né, e um pai que lutava com a fé, Jung desde cedo associou a figura de Jesus a imagens sombrias e a ideia de um devorador de homens, né? E imagine um Deus com um falo gigantesco e tendo esse conteúdo aí, né? Imagine a heresia que ele poderia imaginar, que ele tinha medo de contar esse sonho, né? Então o texto discute a afirmação de Nietzsche, Deus está morto, né? Aquela que eu falei, argumentando que não se trata da morte de Deus em si, mas da perda da imagem de Deus e de seu significado para a sociedade. Jung via isso como uma crise cultural, onde o valor mais elevado da vida se perdeu. Ele tendo uma influência muito forte do pai, que era pastor, e até de certa forma relutando um pouco com algumas coisas que ele via do pai, ele, por mais que ainda fosse afeito ao cristianismo, ele tinha reações, e bom, a gente vê muito isso nos livros dele, como ele faz uma crítica
construtiva ao cristianismo, e isso é muito importante a gente estar atento por que essa crítica existia e como foi útil ele estar vivendo essa situação para ele ter abertura para fazer esse tipo de crítica, né? Quer dizer, uma abertura que ele mesmo construiu, mesmo sabendo que poderia estar fazendo uma coisa recriminável para os pais, né? O primeiro sonho de Jung, né, aos 3 ou 4 anos de idade, é analisado como um momento crucial que moldou, vamos dizer assim, a sua vida intelectual, né? O sonho com a imagem de um falo entronizando em uma cova, simbolizando um deus subterrâneo, né, tônico, né, como eles costumam dizer, representando o mistério da terra e o princípio criativo masculino. Esse sonho revelou a Jung um mundo sombrio e oculto, em contraste com a figura de Jesus pregada por seu pai. Então o texto também explora a dualidade da figura de Jesus, que para Jung se apresenta tanto como Salvador, como uma força sombria, né? O sonho e um boneco entalhado que Jung criou representando um pequeno Deus são interpretados como a tentativa de Jung de dar uma forma, né, a esse segredo, entre aspas, e de se encontrar e de encontrar um consolo, né, para a atmosfera cristã opressora de sua infância. O boneco, assim como o falo do sonho, é associado a figuras mitológicas como Osíris, Hermes, o deus da fertilidade, né, e da ressurreição. Bom, no capítulo 2, o farol na tempestade. Nesse capítulo, Jung descreve as suas duas personalidades, aquela que aparece no livro vermelho e que a gente, quando a primeira vez que leu esse livro, e as pessoas quando tiveram acesso a esse livro, ainda não tinha saído o livro vermelho, que foi só em 2009 que ele foi lançado, então as pessoas não tinham ideia da profundidade dessas duas personalidades, da importância para o livro vermelho, né? A primeira é o ego humano, e a segunda é o inconsciente, né? Um velho sábio e cético, né? Um sonho profético, né? Que ensina e prioriza a consciência, né? Número 1, no caso, que seria o velho mostrando a prioridade da consciência, mas sendo algo que é o substrato, é o que garante que as coisas aconteçam do jeito que vão acontecer, né? Então é tudo muito importante entender, né? E para reconhecer o inconsciente, que é a personalidade número 2, como uma sombra, é importante ter um contato de alguma forma com ele, né? Essa experiência que protege, né, de sucumbir à neurose do puer-eternus, né, que seria a criança eterna que a gente tem, Jung critica Nietzsche por se identificar demais com o inconsciente, né, que seria o Zaratustra. Então, resultando em inflação do ego e a perda de contato com a realidade. Ele também aponta para o perigo de reivindicações de poder espiritual, né, como visto em Hegel e em certos pensadores marxistas, né. Jung enfatiza a importância de manter a integridade da consciência, né, individual, e descreve o ego como um complexo misterioso, com uma estrutura quaternária moldada por 4 funções psicológicas: sensação, pensamento, sentimento e intuição. E a gente sabendo já que elas têm uma polaridade e elas atuam sempre assim, quando um é muito forte, o outro polo é mais fraco, quando um está no consciente, o outro polo está no inconsciente, e assim sucessivamente, certo? Temos até um vídeo aqui que fala sobre isso, se vocês quiserem ver, eu vou botar um card aqui para vocês darem uma olhada. O capítulo 3 é sobre o médico, um dos capítulos mais importantes, e ele diz o seguinte: ele explora a visão de Jung sobre a prática da medicina, né, e especialmente a psiquiatria, né, e seu desenvolvimento como terapeuta. Jung escolhe a psiquiatria após se sentir profundamente tocado pela subjetividade das percepções psiquiátricas e pela ideia de que as psicoses são doenças da personalidade. Ele acreditava que a doença psíquica era o drama pessoal de um indivíduo e não apenas uma categoria de enfermidade. Para Jung, o tratamento eficaz exigia um longo e paciente contato humano com o paciente, enfatizando a importância de estabelecer uma relação de confiança em vez de apenas aplicar teorias clínicas. Ele via o tratamento como um diálogo e um encontro que envolvia tanto a comunicação verbal quanto os aspectos irracionais e inconscientes da interação.
Para ele era até preferível que a relação, o conteúdo que seja passado pelo paciente nem fosse tão completo e nem fosse tão perfeito do que a relação em si, porque mais importante era a relação alquímica que existia entre paciente e terapeuta, dentro de um processo de transferência e contra-transferência, né? O princípio que guiava Jung, né, nessa prática médica era o de Eros, né? Então ele associava o mito de Eros, né, que se manifestava em sua compaixão e amor pelos pacientes, né? Era necessário ter esse amor, essa relação, um amor de médico-paciente, um amor de terapeuta e pessoa precisando de alguém que ajude, né? Então ele adaptava essa abordagem dele para cada indivíduo, né? Muitas vezes de maneira que contrariava as próprias inclinações dele, né? Jung também era conhecido por sua honestidade e integridade, né? O que tornava ele um terapeuta eficaz, embora às vezes desafiador. Além da prática dele clínica, né? Jung continuou as pesquisas dele e experimentos, obviamente a própria prática ajudando também a esses experimentos, e explorava fenômenos psíquicos e o desenvolvimento da teoria dos complexos, né, de tom emocional, né, através de estudos que ele fazia de associação de palavras, o famoso associação dirigida, né, que diferente da associação livre de Freud. E ele, através dessas associações de palavras, que por conta de uma diferençazinha de tempo, ele percebia que havia algum complexo, alguma coisa precisando ser trabalhada, porque a pessoa, na hora de responder, repetindo, colocando alguma palavra associada a outra, como, por exemplo, céu, nuvem, né, fogo, calor, a pessoa demorando de responder, né, ou respondendo alguma coisa que não tinha nenhuma conexão, ele acabava achando que havia ali um complexo a ser trabalhado, e a partir, eu simplifiquei muito aqui, viu, gente, mas de certa forma isso é o caminho para entender os primeiros passos de Jung, porque muita gente acha que isso só foi o primeiro passo para encontrar o conteúdo dos complexos, mas foi daí que nasceu também o conteúdo do inconsciente, porque um complexo desse só existe dentro desse jeito que ele falou, por conta de uma informação ou de alguma coisa que está inconsciente, alguma coisa que está muito fortemente influenciando para que a pessoa demore de responder, ou mude a sua resposta de alguma maneira, né? Então ele rejeitava interpretações puramente materialistas ou espiritualistas da psique, defendendo que tanto a matéria quanto o espírito se manifestam no reino psíquico. Ele juntava as duas coisas, então ele não achava bom priorizar nenhum nem outro, né? Isso mais tarde até deu origem, né, já adiantando lá bastante, a teoria da sincronicidade, né? Bom, o capítulo também aborda a relação de Jung com Freud, destacando tanto suas semelhanças quanto diferenças. Ambos reconheciam a importância do inconsciente, mas divergiam em sua interpretação e abordagem. Jung enfatizava a importância de compreender a psique em termos de polaridade e teleologia, enquanto Freud se concentrava nos impulsos biológicos e na explicação causal. O básico que a gente tem a dizer é que, enquanto Freud considerava que tudo que se constrói no consciente pode estar trazendo conteúdos para o inconsciente. Então, por exemplo, coisas que a gente reprime, coisas que a gente esquece, coisas que a gente abomina, coisas que a gente gosta muito, tudo isso pode ser algo que influencia o inconsciente, joga para o inconsciente, e esse inconsciente trabalha também no sentido contrário, vindo de uma maneira falseada, de uma maneira alterada, em sonhos, também simplificando muito aí, viu, gente? Enquanto que Jung era o contrário, ele achava que o inconsciente é que traz conteúdos para o consciente de alguma forma, sendo um substrato, sendo uma coisa como se fosse um rizoma, né, que tem ali a raiz se desenvolvendo debaixo da terra e ninguém vendo, e de vez em quando brotando um broto ali, acolá, e ninguém sabendo de onde ele vem, e a característica que ele tem muito consequente do que está ali escondido. Então, de alguma forma, de uma maneira bem reduzida, a ideia de Jung de inconsciente era quase que o oposto da ideia de inconsciente de Freud, certo? Então, Jung também introduziu conceitos de introversão e extroversão, né, que tiveram um impacto significativo na psicologia e na cultura popular. Diga-se de passagem, ele é o autor mesmo. Se alguém fala hoje, se a pessoa fala de extroversão e introversão, Jung, foi Jung que criou, não foi ninguém mais.
do que ele. Então, e muita gente confunde também introversão e extroversão com timidez e expansividade. Na verdade, introversão é quando a pessoa dirige o seu olhar, sua versão, sua libido, sua energia mais para dentro, para o subjetivo. Enquanto que a extroversão é a pessoa que dirige sua atenção, dirige sua motivação, sua energia, sua libido para o exterior, para os objetos, para o objetivo. Então, essa é uma diferença bem importante, e Jung inclusive era introvertido, isso ele conseguiu perceber muito claramente na própria busca dele de conhecer um pouco mais sobre o inconsciente, né? Então ele observou a sua própria introversão e isso ajudou a valorizar a perspectiva introvertida, muitas vezes negligenciada da cultura ocidental. E isso também nasceu, de certa forma, de uma dúvida que ele tinha, porque ele percebia que, por mais que ele respeitasse muito Freud pelas coisas que ele aprendeu com Freud, dizendo inclusive que leu o livro Interpretação dos Sonhos de Freud, lançado em 1900, e ele, apesar de ter sido escrito um pouco antes, mas acho que Freud quis marcar a época, colocando o livro para publicar em 1900, isso é um detalhe, um parênteses, mas... Aí assim, ele leu esse livro, disse que teve que ler umas 5 vezes para poder entender, e ele viu ali um ponto forte para a compreensão do inconsciente, só que ele, como aos poucos, ao longo do tempo do convívio com o Freud, ele ia descobrindo coisas diferentes, ia discordando das ideias de Freud, e ele não entendia por que isso acontecia, ele tendo tanto respeito a Freud, sabendo que Freud era tão inteligente, tinha descoberto inclusive o inconsciente antes dele, mas ele aí começou a perceber que justamente existem diferenças tipológicas de pensamento, justamente pensamentos mais voltados para uma função psicológica e não outra, mais para a introversão do que a extroversão. Isso é que fazia a diferença. Foi por isso que ele também buscou logo de imediato, depois de ter trabalhado os símbolos da transformação, modificando o tempo inteiro. O livro que mais mudou foi esse, porque é um livro que ele escreveu no momento em que ele estava passando por essa transição da ideia de Freud para a própria ideia dele, né? E inclusive fazendo as experiências dele do Livro Vermelho. Então, ele, logo depois, o livro que veio logo em seguida, em 1921, porque isso tudo aconteceu desde 1913 até esse período, mais ou menos, 1921, quando ele deu uma pausa, vamos dizer assim, para o Livro Vermelho, e ele escreveu Tipos Psicológicos, que é um livro super embasado, vindo lá de trás, mostrando aqueles tipos psicológicos lá do passado, da antiguidade, e justamente tentando explicar essa diferença que ele não conseguia entender que havia no pensamento dele com o de Freud, e acabou sendo algo construtivo, algo muito útil, porque ele que estava estudando muito inconsciente, ele acabou trazendo um conteúdo muito forte do consciente, que não parecia ser o foco de Jung, mas era. Então o capítulo aborda também as acusações de Jung, de que Jung era nacional-socialista ou antissemita, que foram refutadas pela autora, né, Marie-Louise von Franz, que conheceu ele, né, pessoalmente, dizendo que ele não tinha como ser assim. Inclusive um comentário que eu vi do Heráclito Aragão, uma coisa interessante, assim, que ele não poderia nem ter sido um antissemita se ele defendia os conteúdos de Freud. Ele o tempo inteiro estava ali do lado de Freud, junto, que era judeu, mas ele depois discordou, não por uma divergência de qualquer outra espécie, senão das ideias que ele ia construindo, né, de certa forma. Mas as pessoas se aproveitaram disso para poder justamente conseguir obscurecer a imagem dele, de criar um impacto na imagem dele e, com isso, destruir a ameaça que ele poderia causar à psicanálise, né? Isso, entre os próprios psicanalistas, aconteceu, viu? Então, a autora, né, von Franz, argumenta que Jung era otimista e profundamente compassivo, o que levou a cometer erros de julgamento em relação à situação política da época. Ou seja, se você considera, por exemplo, que a sombra é capaz de trazer coisas tão boas quanto ruins, e no início a ação de Hitler era uma ação que parecia ser positiva, ser útil, então era preciso que tivesse um pouco mais de tempo para ver
se essa ação iria ser negativa ou não. E como ele colocou isso, essa possibilidade, ele foi muito criticado, né? Até porque assim, as pessoas não conseguem contextualizar, entender o que acontecia na época dele. Na época, logo que ele fez esses comentários sobre a realidade do nazismo, que no começo não se apresentava com todo o efeito, ninguém sabia das câmaras mortuárias, ninguém sabia daquele processo todo de tortura que os judeus sofriam. Havia a dúvida, e o otimismo dele era no sentido de acreditar na psique humana, no sentido de levar a gente para um caminho evolutivo, e não esperava que chegasse a esse nível de surgir o nazismo com base nisso. Então ele não era defensor do nazismo. Na verdade, esse comentário inicial dele, otimista em relação à psique humana, foi que acabou gerando toda essa controvérsia sobre ele ser ou não um defensor do nazismo ou coisas desse tipo, né? Por fim, o capítulo ele descreve a abordagem terapêutica de Jung, né, que era comparável ao papel de um obstetra ou de uma parteira, né, auxiliando no processo natural, né, de autodescoberta de um paciente. Então ele descreve como 4 estágios típicos do processo analítico, que é confissão, elucidação, educação e transformação, enfatizando a importância da transformação pessoal do terapeuta no processo de cura do paciente. Então a terapia que o paciente está vivendo não é só do paciente. Então, em outras palavras, é também da pessoa que está fazendo a terapia. Isso é muito importante, muito interessante, porque é uma troca muito útil, muito importante, uma troca muito útil que acontece aí entre essas duas pessoas. E por que um obstetra ou uma parteira? Porque, na verdade, ele deixa claro ali que não é o terapeuta que produz a cura, que faz a cura, ele só ajuda no processo natural acontecendo. No livro Natureza da Psique dele, ele fala justamente que nós temos todo um mecanismo para o nosso autoequilíbrio, né? Dentro da perspectiva que ele entende o mundo físico e o mundo psicológico como um mundo só, o unus mundo, a gente entende que os mesmos mecanismos que no nosso organismo produz uma homeostase, uma condição de recuperar de determinados problemas, feridas, etc., nós temos também na nossa psique no sentido de fazer a gente se recuperar, a não ser que exista uma lesão muito grande, como acontece também no físico. Uma pessoa que tem uma lesão muito grave, o organismo não consegue comportar, e aí quando acontece isso no psíquico também precisa de um profissional que saiba como resolver o problema e como trabalhar no sentido de trazer a recuperação daquela pessoa. No capítulo 4, a gente vê o título A Simetria Especular e a Polaridade da Psique. Então esse capítulo explora o conceito de... Tem uma música aqui passando. Ele explora, esse capítulo, o conceito de projeção na psicologia junguiana, descrevendo como a tendência de atribuir aos outros características ou comportamentos que a gente não reconhece em nós mesmos. E isso é curioso porque até Jesus falava isso, né? Que a gente olha a trave, a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave que tem no nosso. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa muito pior e é justamente a tentativa da gente não se sentir só nessa coisa, não se sentir culpado por estar tendo alguma coisa assim negativa. A gente começa a enxergar nos outros e não enxerga em nós. Isso que é o grande problema, né? Então Jung via, né, a projeção como um fenômeno derivado da identidade arcaica, né, onde não há distinção clara entre o indivíduo e o ambiente. O capítulo também descreve os estágios da assimilação e da projeção, desde a identificação inicial com a realidade até o reconhecimento do conteúdo projetado como parte da própria psique. Além disso, o texto discute a aplicação do conceito de projeção na compreensão de desenvolvimentos interpessoais e na análise de doutrinas religiosas e científicas, argumentando que muitas crenças e conhecimentos podem ser vistos como projeções da psique humana. E, por fim, a gente vê no capítulo a introdução de conceitos de simetria e polaridade, que Jung considerava fundamentais para a compreensão da dinâmica psíquica, influenciado por conceitos semelhantes na física atômica. Bom, a gente fala muito aqui de enantiodromia, daquela polaridade como um pêndulo que
quando a pessoa age de uma forma muito forte num sentido, como por exemplo, para vocês entenderem, uma pessoa que é muito agressiva, chega um momento em que ela percebe que essa agressividade está muito grande. Se ela tem algum tipo de sensibilidade, se ela tem um feedback grande, muito ágil daquilo que ele faz, fazendo uma autoanálise, essa pessoa vai perceber que está sendo agressivo demais. Isso vai incomodar até a gente mesmo. O inconsciente vai falar alto de que aquela coisa que está ali escondida, guardada, que está no oposto, precisa puxar, precisa de um atrativo, fazendo com que aquela coisa que está acontecendo tenha uma compensação. Por isso que às vezes nos sonhos a gente sonha com uma coisa oposta do que a gente está vivendo, dizendo o caminho que a gente deve tomar, que é o oposto. Então esse caminho do oposto complementar, que Jung falava muito, dessa enantiodromia, é justamente quando a gente é um pouco como um elástico, né? Pense numa cama elástica, você empurra ela, vai até um certo ponto, você não consegue ir mais, aí você solta ela, ela volta. Essa volta é a compensação, essa busca de tentar compensar alguma coisa que a pessoa está vivendo e que precisa ser corrigida, melhorada, etc. Eu sempre dou um exemplo de meu pé, que é um pé torto, né? Então ele é todo aberto assim. Então, para poder você conseguir fazer com que ele fique normal, isso eu me lembro que o meu médico dizia, né, isso para eu fazer. Bota o pé sempre mais para dentro do que o normal, porque com o tempo você vai chegando ao equilíbrio. Ele está muito para cá, você vai forçando muito para ele ir mais para dentro, porque se forçar para aqui, para ficar na posição normal, você não vai conseguir chegar ao equilíbrio. Então é um pouco o pêndulo, né? Um pouco isso aí também, certo? Bom, o capítulo 5 fala da jornada para o além, que explora as raízes históricas da psicoterapia no xamanismo arcaico e nas práticas de cura dos povos primitivos, diferentemente dos sacerdotes, das sociedades civilizadas que utilizam rituais e tradições coletivas. Os xamãs se destacam por suas experiências individuais no mundo espiritual, o inconsciente, né? Como Jung chamava no caso, né? E por sua função de curar doenças pessoais e coletivas, né? O xamã realiza a cura através de seu próprio transe, né? Guiando os mortos e mediando a comunicação entre eles e os deuses. Mircea Eliade descreveu o xamã como um especialista na alma humana capaz de vê-la e conhecer seu destino. A vocação do xamã frequentemente resultando em uma experiência individual como um período de desorientação psíquica ou doença. É vista simbolicamente como uma viagem para o além. Então essa jornada iniciática envolve sofrimento, como ser desmembrado por espíritos, seguido por um retorno com o dom de curar. Durante essa experiência, o iniciado recebe instruções de entidades divinas, ancestrais ou figuras mágicas. Recentemente eu fiz a resenha do livro Quiron, né, da astrologia, e a gente pode dizer que nesse caso a gente associaria muito Jung ao Quiron, né, ao curador ferido, que é aquela pessoa que ao mesmo tempo tem um problema que precisa ser resolvido. O problema dele se resumia à separação de Freud, as mudanças de pensamento dele em relação a Freud, no caso, a guerra em si. A gente também tem a questão de questões ligadas a ele em relação à guerra, né? E até mudanças internas que ele estava precisando passar. E nesse processo todo de transformação que o mundo estava vivendo e ele que estava precisando viver, a gente associa muito a questão de uma pessoa que precisa, dentro de si mesmo, encontrar essas transformações, essa cura. E uma pessoa que busca essa cura e não encontra, é uma pessoa que também pode dar orientação ao outro sobre como ela deve caminhar. Talvez, por incrível que pareça, a pessoa que ainda não encontrou sua cura tenha mais a energia do curador ferido do que aquele que já encontrou, porque é como se ele já tivesse satisfeito e quase como que se deixasse para trás essa tarefa, essa energia de buscar o que precisa para ser curado. Então, o curador ferido também é uma pessoa ferida, precisando de cura, mas que também sabe curar e que tem os instrumentos para curar. E uma coisa curiosa que acontece é que no cristianismo a gente tinha uma visão muito assim,
focada em uma ideia divina de um Deus pedindo oração, etc, etc. Enquanto que os pagãos, que tinham aqueles deuses que não eram deuses nada assim éticos e moralmente respeitáveis, para a gente dizer assim, vamos pedir a ele porque ele tem a honra e que ele pode me fazer um bem, etc. Então as pessoas se sentiam perdidas, né? Os gregos e os romanos, eles se sentiam assim, precisando fazer por ele mesmo, porque se fosse contar pelos deuses, os deuses só queriam mesmo o seu próprio prazer e o seu próprio benefício. Então, por isso que o paganismo acaba buscando as curas dentro de si mesmo, buscando Deus dentro da própria pessoa, virando um semideus, virando uma estrela, encontrando seu self, encontrando sua forma de realizar. E isso é mais ou menos a vibe do que acontece aqui também na realidade da psicologia analítica. Bom, o capítulo 6, que trata do Antropos, ele explora o mito do Antropos, né, que é o homem primordial presente em diversas culturas que representam a matéria-prima do mundo e a unidade de todas as almas humanas. O texto descreve como diferentes mitologias, como o Eda da mitologia chinesa, o Rig Veda indiano, né, a mitologia persa e as lendas judaicas, vamos dizer assim, retratando, né, esse ser original e no caso da Cabala é o Adam Kadmon, né? Na própria filosofia católica, religiosa, cristã, a gente tem o Adão, né? Judaico-cristão, vamos dizer assim. Tem o Adão em si, que é a mesma origem, digamos, só que com uma visão mais profunda e mais esotérica, que tem a ver com o Adam Kadmon, né? Então, assim, a importância dela na criação do mundo e da humanidade é o que retrata esse capítulo de alguma forma. Então, uma elaboração significativa desse mito é encontrada nos sistemas gnósticos que narram a jornada do Antropos, um princípio de luz que cai na matéria e se divide em múltiplas centelhas, né? É como na visão da teosofia, a centelha divina, né? É como a gente tem a mônada, né, vinda do Atma, vamos dizer assim, como consequência desse Atma de luz. Então, a libertação desse Antropos é um tema central do gnosticismo, né? E é realizada por um redentor ou pelo próprio indivíduo que busca a reunificação com o reino da luz. Jung identificou esse mito do Antropos no inconsciente coletivo, né? Sendo uma camada da psique humana compartilhada por todos os seres, né, humanos. Os estudos de Jung revelaram também a presença de imagens mitológicas em sonhos dos pacientes dele e sonhos dele mesmo também, que indicavam a existência de conteúdos psíquicos universais que ele depois veio a chamar de arquétipos, né? Então Jung distinguiu o inconsciente coletivo do inconsciente pessoal, sendo os arquétipos presentes no inconsciente coletivo e os complexos no inconsciente individual, né, ou inconsciente pessoal. Ele argumentava que o primeiro contém os fósseis psíquicos vitais para a compreensão da psique humana e o segundo, que é o inconsciente pessoal, tendo aquelas questões que se conectam aos assuntos que a gente viu nas associações dirigidas que falamos antes, que se conectam para a gente precisar trabalhar, porque uma influencia a outra dentro da nossa psique, dentro do complexo psicológico humano, né? Esse capítulo também aborda os arquétipos, né, como a gente falou já, né, como centros de energia psíquica do inconsciente coletivo, que se manifestam como representações simbólicas e mitológicas. Jung via nos arquétipos em si os padrões elementares de comportamento e autoimagens dos indivíduos humanos, influenciando a experiência individual e coletiva. Bom, o capítulo 7 é sobre a mandala. Esse capítulo explora justamente esses simbolismos na obra de Jung, né? Desde a origem que ele via em sonhos, né, de juventude dele, até também em pacientes também, e como ferramentas que ele usava para compreender o self dentro das terapias dele, dos métodos terapêuticos dele, né, para busca do processo de individuação, entendendo que a mandala é um instrumento perfeito para isso, já que no centro a gente tem, tanto no centro como na periferia, a gente tem o self, mostrando uma forma de a gente conectar diretamente, passando por cima de qualquer razão, qualquer pensamento, qualquer emoção, chegando a fundo no nosso self, buscando essa conexão, meio que
até trazendo à tona os conceitos de meditação do passado, do Oriente, etc. Então Jung descobriu que os desenhos de mandala refletiam um estado subjetivo, né, e representavam o self, a totalidade da personalidade, né, e o mandala, né, porque ele chamava no singular, era descrito como um centro ou um expoente de todos os caminhos e um caminho para o centro do self em si, né. E Jung reconheceu o mandala como um símbolo antigo da divindade do cosmos, presente em diversas culturas e filosofias. Na filosofia grega, por exemplo, a imagem de uma esfera representava o princípio básico do cosmos. Essa imagem persistiu ao longo da história ocidental, influenciando pensadores como Platão e Plotino, e ressurgiu em diferentes formas no misticismo cristão e na filosofia hermética. A gente encontra isso até mesmo nos Vedas, né? Porque as mandalas, os nomes mandalas estão, cada capítulo é uma mandala e tem uma esferazinha representando isso, né? Então, quem estudou o Rig Veda vai ver que o Rig Veda tem tamanhos diferentes de mandalas, representando cada subitem e cada capítulo do Rig Veda. O mandala, que outrora simbolizava a divindade e o cosmos, passou a representar a alma individual e o ego ideal, né? Jung, no entanto, o redescobriu como uma manifestação espontânea do inconsciente, um símbolo da totalidade psíquica que ele chamou de self. Esse self, presente no centro mais profundo da psique, é análogo à centelha divina dos místicos medievais e só pode ser alcançado através do autoconhecimento e da serenidade. O mandala, com as suas características femininas e sua ligação com a natureza, representa uma imagem de Deus mais maternal e terrena. Jung via a integração desse princípio feminino como essencial para a cura da unilateralidade da cultura ocidental, dominada pelo logos masculino. Ele buscava, em seus trabalhos, mediar o encontro entre o espírito e a natureza, o masculino e o feminino, reconhecendo a importância do inconsciente e da totalidade psíquica em todo esse processo, que todo aquele conjunto, né, que se consegue a partir desse estado de equilíbrio que se conseguiria equilibrando os opostos e alcançando um equilíbrio entre os opostos, uma união dos opostos, né? Bom, o capítulo 8 fala da chamada coincidência oppositorum. A pronúncia é essa mesma, apesar de ter T na língua latina, o T, nesse caso, aí tem um som de C, então coincidência oppositorum. Aos 11 anos, Jung teve uma visão marcante na qual Deus, no alto de seu trono, defecava sobre a catedral. Essa experiência o confrontou com a natureza paradoxal de Deus, que ele passou a ver como uma coincidência oppositorum, ou seja, a união de opostos, bom e mal, luz e trevas. Essa visão transformou sua compreensão da divindade, afastando-o da ideia de um Deus de amor simplista e construindo um Deus que também podia ser terrível. Então ele mostrando que, do mesmo jeito que nas culturas orientais a gente encontra lá os deuses com oposições, vamos dizer assim, na cultura grega, como a gente falou na instante pagã, a gente via também os deuses cometendo coisas boas e coisas ruins. Ele mostrou que na imagem de Deus que nós temos dentro de nós, isso poderia acontecer justamente por entender que existe um construto dentro de nós com essa polaridade, que a mesma conexão que a gente pode ter com Deus pode nos fazer, por um equívoco, olhem para a gente não pensar que eu estou cometendo uma heresia, por um equívoco se distanciar do bem, se distanciar do que seria de melhor trazido por esses deuses, né? Então Jung lutou com um problema do mal e da aparente injustiça divina, como visto na história de Jó, né? Ele questionou como um Deus todo-poderoso e bom poderia infligir tanto sofrimento a seus servos. Essa reflexão o levou a explorar a ideia de que Deus pode ter um lado sombrio, uma sombra personificada por Satanás. Bom, dentro dessa perspectiva, vocês podem ver que a psique humana acaba colocando Deus num extremo e Satanás no outro extremo,
e isso acaba criando dentro da psique humana um universo muito assim polarizado, muito forte, e com isso assim, como eu disse para vocês, quando a gente força muito num sentido, a gente busca o outro. Então isso acaba sendo um perigo muito grande, porque quando as pessoas, como é o caso dele, né, que ele vivenciou quase uma obrigatoriedade de vivenciar o evangelho por ser filho de um pastor, aquilo acabava sendo negativo para ele de alguma forma, fazendo com que ele acabasse se voltando para algo contrário. Então esse sonho do Deus que defecava no templo e tal, já era uma mostra do inconsciente dele, dando essa heresia, provocando essa heresia que tanto atormentou ele, deixou ele tão assim preocupado com aquilo que estava acontecendo. Esse livro, A Resposta a Jó, é um livro que esclarece muito bem isso, e faz a gente entender que não é que Jung seja partidário da ideia de que Deus é bom e mal ao mesmo tempo, mas a gente tem que entender dentro dessa construção psicológica, de como a gente atua junto com Deus, e nesse entendimento de que nós podemos observar tanto os anjos bons que têm para nos trazer informações positivas, como os anjos maus que têm para trazer informações negativas, a gente cria na nossa psique um construto de polaridade que acaba dando uma linha só, e é esse construto que acaba gerando muitas vezes, por exemplo, aquela visão das pessoas que são aquelas pessoas que são fundamentalistas e que até cometem o mal pensando que estão fazendo bem, e fazem aquele radicalismo todo, e que a gente precisa entender como que isso pode ser trabalhado melhor na psique humana, né? Então essa dualidade divina se reflete na natureza humana criada à imagem de Deus, né, que também é capaz de executar o bem e o mal, né? Então Jung argumentou que a imagem cristã de Deus, focada apenas na bondade, não consegue se encarnar completamente no homem empírico, resultando em contradições e conflitos. Por isso que assim, a gente precisa entender a existência de um Deus pessoal, e a gente até encontra isso na psicologia, a gente encontra isso na filosofia indiana, que é a ideia do Ishvara, o Brahma, e o Parabrahma, né? Aquele Brahma, aquele Deus pessoal. Um Deus pessoal que está ali, tanto está dentro de nós, e que pode ser assim, a gente pode buscar a luz dele, ou a gente pode obnublar essa luz, fazendo com que ele vire uma sombra. Então veja que o caminho é mesmo eixo, é como se fosse um termômetro que mostra a temperatura. Aí tem de um lado o calor e do outro o frio. Então a gente tem que entender que dentro da nossa perspectiva psíquica acontece essa situação da polaridade, e a gente tem que entender que acima de tudo isso existe um outro Deus aí dentro da perspectiva teosófica, um Deus que está acima disso, que é o absoluto, que é aquele ser Parabrahma, aquele ser que não manifesto e que de certa forma está isento disso, transcende tudo isso, certo? Então Jung via o sofrimento e o conflito interior como elementos necessários para a redenção e para o processo de individuação, através do qual o homem se torna inteiro, né, íntegro, né? E ao integrar seus opostos internos, ele acaba conseguindo essa união necessária e esse equilíbrio que ele precisa para poder evitar os transtornos e causar um bem-estar melhor para ele no futuro. Então Jung acreditava que a divisão no mundo, né, e na própria igreja era resultado da nossa inconsciência em relação à ambivalência da imagem de Deus. Ele defendia a importância do autoconhecimento e da aceitação da própria sombra para a gente alcançar um nível mais elevado de consciência e evitar a guerra, evitar a destruição. No capítulo 9, ele fala do conhecimento matutino e conhecimento vespertino do homem. Ele explora a distinção entre essas duas formas de conhecimento, né? O conhecimento matutino, que é o cognitio matutina, e o autoconhecimento ou iluminação do ego pelo self, né? Que é o conhecimento vespertino ou cognitio vespertina, que é o conhecimento das coisas criadas. Essa distinção, originalmente feita por Santo Agostinho, descreve, né, um processo de obscurecimento gradual da luz da consciência à medida que o conhecimento se distancia do conhecimento interior de Deus e se perde na multiplicidade do mundo exterior.
Então ele interpretava, né, Jung, que esse processo era um padrão, né, tinha um padrão arquetípico, né, presente, que estavam nos mitos, que estavam nos contos de fadas, simbolizados pela figura de um velho rei ou de um sábio, né, e um doente, né, que é substituído por um sucessor jovem e criativo. Esse mitologema da transformação do rei também aparece na alquimia, né, onde o velho rei representa uma imagem de Deus gasta e precisa ser renovada, né. Arnold Toynbee, ele é o grande historiador, famoso, né, aplica essa ideia arquetípica aos ciclos de vida das culturas, né, que progridem em direção a uma maior espiritualidade e autonomia, mas que também estão sujeitas à decadência e à divisão. Jung concorda com essa visão e vê na imagem do Cristo, né, o símbolo arquetípico central da cultura ocidental, representando o self e o seu processo de transformação ao longo da história. Esse capítulo aborda ainda também a oposição entre o racionalismo materialista, que Jung via como o velho rei, da ciência no caso, né, e a necessidade de conhecer a realidade objetiva do inconsciente, né, que já é a intuição, a sensibilidade de algo transcendente que está acima, né, desse rei antigo e velho que é o novo rei. Então ele criticava a tendência de certos teólogos e filósofos de destacarem a psicologia como apenas psicológica, né, enfatizando a importância de compreender a psique como um fator autônomo e de respeitar a experiência religiosa em sua dimensão psicológica. Bom, essa ideia da religião como algo importante para o ser humano, isso é bem característico de Jung, mesmo que ele não seja religioso no sentido mais restrito da palavra. Ele defendia que a pessoa precisava de uma religião, essa religião é saudável para o ser humano, ainda que essa religião fosse até a sua ação científica, a sua atitude, a sua atividade, todo o seu caminhar, né, na descoberta de alguma coisa, é a religião de uma pessoa também. Então ele defendia isso, influenciado por William James, né, que já fazia essa alusão para todos. Ele, como um discípulo também de William James, defendia que a religião é um ponto importantíssimo para o ser humano, ainda que a gente entenda que mais importante do que a religião é a espiritualidade em si, porque é ela que contém esse elemento. A gente pode dizer que talvez o termo que ele estava usando para a religião seria o que a gente chama hoje de espiritualidade, tirando um pouquinho essa digamos assim, carapaça de conteúdo, vamos dizer assim, de conduta e de normas morais, etc., que a religião tem, e muitas vezes até alguma coisa que a gente encontra de não muito verdadeira, porque defende uma coisa e às vezes os seus discípulos fazem outra, né? A gente entender a diferença entre religião e religioso, entender a diferença entre espiritualidade e um princípio de máxima religiosa que as pessoas seguem cegamente como se fosse um dogma, né? Bom, no capítulo 10 ele fala de Mercúrios, que é na verdade o Mercúrio, tanto o Deus quanto o elemento Mercúrio da alquimia, né? E ele explora essa figura, né, alquímica como um símbolo que ele considera a essência para compreender a psique humana e o processo de individuação. Os alquimistas, segundo Jung, projetavam seu inconsciente na matéria, buscando o homem divino ou espírito oculto na natureza. Mercúrios, identificado como o Hermes Trismegistus, né, ou Hermes da mitologia grega, ou o Mercúrio da mitologia romana, né, o Thoth, que era uma espécie de uma figura presente na mitologia egípcia, né? Eles representavam esse espírito da matéria, vamos dizer assim, um deus ambíguo e paradoxal, que é também andrógeno, né? E que unia os opostos. Ele era que realizava o casamento alquímico entre o rei e a rainha, né? E também entre o sol e a lua, entre a prata e o ouro, né? O Mercúrio tinha essa função, né? Por ser rápido e por ser mediador, por ser mensageiro e também por ser negociador, de certa forma ele realizava esse casamento, dentro de todo esse conceito arquetípico e simbólico que o Mercúrio tem. Então Jung via a alquimia como uma espécie de subcorrente do cristianismo que buscava uma experiência direta do divino em contraste com a religião inconstitucionalizada. Ele argumentava que o mito alquímico, longe de ser uma mera superstição, revelava aspectos importantes da psique inconsciente
que também se manifestavam nos sonhos e nas fantasias dos indivíduos modernos. Mercúrio, para os alquimistas, era uma substância primordial do universo, presente tanto na matéria quanto no espírito. Ele era o fogo e luz, mas também escuridão e mistério, representando a totalidade psíquica, o self, né? Jung via em Mercúrio um contraponto à imagem unilateral de Cristo, uma figura que compensava a unilateralidade da consciência coletiva e integrava os aspectos sombrios e paradoxais da divindade e da natureza humana. Trocando em miúdos, é como se fosse uma forma de ver a religião dentro de um âmbito psicológico e percebendo a necessidade da gente alcançar um passo à frente da religião, que, por incrível que pareça, os orientais lá atrás já tinham, que é essa ideia de entender a polaridade masculina e feminina. E esse entendimento de que, num passado, nós tínhamos um patriarcalismo muito grande, um machismo muito grande também, de sempre Deus. Repare que Deus é masculino, né? A palavra Deus em si. E essa incompreensão de que a gente tem esses dois lados, a incompreensão de que a gente precisa se equilibrar em vários aspectos, em várias condições, de não se exceder em um lado nem se exceder em outro, para buscar um caminho de equilíbrio, que é um caminho do meio, que não é o caminho do meio entre o bem e o mal, é o bem na sua absoluta conquista, mas entendendo bem que esse bem, até chegar a esse bem, a gente precisa passar por muitas avaliações, né, muitos discernimentos sobre uma coisa e outra, para que a gente consiga realmente alcançar esse feito, esse resultado final, essa conquista, essa iluminação, essa individuação, ou esse nirvana, como quer que a gente chame em qualquer área que a gente esteja falando, certo? Bom, o capítulo 11 é a pedra filosofal, e explora o simbolismo dessa pedra na alquimia, né, no caso, que é uma pedra importantíssima para a transformação do chumbo em ouro, para um processo todo de elevação do espírito, elevação do ser, né? Então, relacionado com um processo de individuação, de alguma forma, né? Jung associava a pedra filosofal como um simbolismo antiquíssimo, né? Do eterno e do duradouro ser humano, representando a força vital e a totalidade psíquica, o self propriamente, né? Então, a pedra filosofal era buscada pelos alquimistas e era vista como um ponto de partida e o objetivo da obra alquímica, capaz de transformar metais inferiores em ouro, né? Em especial o chumbo, que era muito comentado como o mais inferior de todos, associado a Saturno, associado à sombra, e o ouro associado ao self, associado à liberação de todos esses problemas e de todas essas limitações e esses bloqueios que a gente tem no psicológico, né? Então ele revela o mistério de Deus na matéria em si, né? Como se estivesse revelando o caminho para se libertar desses conflitos, né? Desses transtornos. Jung então estabelece paralelos entre a busca da pedra e o desenvolvimento meditativo da personalidade, visando a alcançar uma espécie de corpo imortal. O processo de produção da pedra filosofal é descrito em 3 estágios, ou 4, a depender de como a gente queira analisar a completude disso aí, né? O nigredo, que é a cor negra, o preto, o albedo, que é o branco, e a rubedo, que é o vermelho, ou também dourado, vamos dizer assim, que é a vermelhidão do ouro, que corresponde a diferentes fases do processo de individuação, incluindo o confronto com a sombra e a integração dos componentes contrassexuais e a união dos opostos no self. Poderíamos acrescentar também aí os citrínitas, que seria o amarelo, que estaria associado ao Mercúrio em si, né? A gente vê o nigredo associado a Saturno e ao chumbo, a gente vê a albedo associado à prata e à lua, e o rubedo associado ao sol e o ouro em si. A citrínitas estaria associada ao Mercúrio, tanto como material, elemento, como também como planeta, né? Porque o planeta também tem o mesmo nome do elemento que está associado a ele, certo? Bom, se alguém quiser saber mais sobre isso, eu tenho também um vídeo que vocês podem visitar aqui nesse card que eu mostrei aí para vocês, certo? Jung interpretava os tormentos e sacrifícios descritos nos textos alquímicos como representações do sofrimento necessário para a transformação da consciência e a realização do self. O encontro dos opostos internos
simbolizados pela pedra filosofal, leva a uma ampliação da consciência e a uma experiência de totalidade e de redenção. A descoberta do Unus Mundus é o capítulo 12, que explora o conceito de Unus Mundus, a unidade última da existência na alquimia e da relação com a psicologia de Jung em si, né? Jung viu na alquimia uma busca por unir o conhecimento da natureza, da matéria, com o da psique inconsciente, ou a psique inconsciente, uma separação que ocorreu no século XVII com o racionalismo, né? Então a gente percebe que ele era muito assim, avesso a essa coisa da hegemonia do racionalismo, porque a gente fica muito preso a um pensamento muito assim lógico, quando na verdade o ser humano não é lógico, o ser humano tem emoções, o ser humano tem intuições, o ser humano tem instintos, tem sentimentos, né? E sensações que dividem um pouco esse predomínio do pensamento, haja visto os tipos psicológicos que a gente falou há pouco, e que a gente precisa perceber que eles atuam todos em conjunto, né? A Jung observou paralelos entre a física moderna e a psicologia profunda quando ele começou a associar e vendo que existe um mundo só entre o psíquico. Ele é totalmente contrário à ideia de Descartes da separação do res extensa e o res cogitans, que é a divisão de mundos entre o mundo físico e o mundo psicológico, o mundo da alma, o mundo do espírito, como quer que a gente queira chamar, né? Então ele dizia que havia uma complementariedade entre energia, relatividade, tempo, espaço, né? Então era importante que ele visse que havia esse conceito que estava crescendo também com Einstein, né? Bem nesse período em que ele estava construindo a teoria dele, e ele investigou esses fenômenos, acabou resultando na teoria da sincronicidade, que ele escreveu junto com Wolfgang Pauli, que era paciente dele. Inclusive o livro Psicologia e Alquimia é todo falando dos sonhos dele, do Wolfgang Pauli, como paciente, mostrando todo um conjunto de sonhos, que depois ele mostrou que tinham mais sonhos ainda nos livros que ele fala, mostra os seminários por completo, os seminários sobre os sonhos, que dessa grossura assim que a editora Vozes lançou também. Então, ele aí começou a trabalhar essas coincidências significativas em eventos psíquicos e materiais que sugeriram uma conexão mais profunda entre mente e matéria, e que ele chamou de sincronicidade, e que merece todo um conhecimento. Muita gente pensa que a sincronicidade é um conteúdo descoberto por Jung, como os outros arquétipos, complexos, etc. Mas, na verdade, quando o Jung descobriu, ele chegou à conclusão de que isso era toda a epistemologia dele era baseada em sincronicidade. Ou seja, deixou de ser um conteúdo, mas passou a abarcar todos os conteúdos. Ou seja, ele é a essência de tudo que toda a teoria de Jung está ali, né, como substrato, como pano de fundo presente a sincronicidade. Certo? Unus Mundus, então, representa para Jung um arquétipo de uma totalidade simbolizada pelo mandala, né, pela pedra filosofal, e a experiência do Unus Mundus é descrita como uma transcendência da dualidade, uma união com o infinito e o eterno, comparável ao Satori do Zen budismo, né, ao Nirvana do budismo em si, né, enfim, há vários outros conceitos, né. Jung via essa experiência como uma realização do self, que integra a consciência com o inconsciente e proporciona um vislumbre da unidade subjacente de toda a existência. O capítulo 13 fala do indivíduo e a sociedade. Jung argumenta que o foco excessivo em fatores e metas coletivas impede o reconhecimento de suas descobertas, né? Ele criticou o uso de métodos estatísticos na psicologia e sociologia que obscurecem, né, a singularidade do indivíduo. Jung adverte sobre os perigos de uma sociedade que prioriza o Estado em detrimento da responsabilidade moral individual, levando à supressão da individualidade e à perda de sentido na vida. Ele explora a tensão entre as tendências exógamas e endógamas da sociedade, argumentando que dissolução de estruturas sociais tradicionais exige que os indivíduos consolidem suas personalidades para evitar a regressão e uma mentalidade de massa.
Jung enfatiza a importância do arquétipo do self na unificação da humanidade e na promoção de relacionamentos genuínos. E a autora, Marie-Louise von Franz, examina o papel do xamã como figura arquetípica do curador e da necessidade de reconhecer o homem interior em vez de seguir cegamente líderes e ideologias, trazendo à tona de novo aquele conceito que já se falou antes no livro, E ela adverte sobre os perigos do individualismo desenfreado e da projeção da sombra em oponentes externos, defendendo a importância da autoconsciência e da integração da sombra para a saúde individual e social. Por último, a gente tem um capítulo que se chama Le Cri de Merlin, que é o capítulo 14, O Grito de Merlin, que explora a figura de Merlin, o Merlin mesmo, daquele do rei Arthur, etc., aquele mago, como um arquétipo importante que ressurge em várias formas ao longo da história e representa a sabedoria do inconsciente e a busca pela totalidade, o chamado velho sábio, o Saturno, aquele que tem experiência já, que aprendeu, que ganhou maturidade suficiente para poder compreender o que acontece no mundo. E até o que já aconteceu já foi suficiente, acumulou experiência suficiente para ter um pouco mais de noção em relação ao mundo, e até quando as experiências aparecem, poder já ser a partir de um crivo, de uma experiência anterior, etc. Então Jung traça paralelos entre Merlin e a própria jornada pessoal dele, incluindo a construção de uma torre como refúgio e a experiência de uma transformação interior, a Torre Bollinger, que foi a que serviu de refúgio para ele escrever o Livro Vermelho. E Merlin é associado também a temas como o Graal, a alquimia, o xamanismo, simbolizando a união dos opostos e a integração do self. E Jung então interpreta o Cri de Merlin, que é o Cri, é como é chamado o inconsciente, um segredo que ecoa através dos tempos e só pode ser compreendido através da psicologia do inconsciente. O capítulo também examina a importância da arte visionária como expressão das transformações em curso no inconsciente coletivo, destacando o papel dos artistas e poetas como profetas de sua época. E aí a gente conclui falando um pouco mais da importância desse livro, dizendo que ele apresenta uma visão bem abrangente das ideias de Jung, como vocês viram aí, Ainda que ele não inclua todos os conteúdos de Jung, ele vai bem a fundo em alguns deles, dando até um entendimento melhor, fazendo até a gente compreender mais por que eles existem, como eles se conectam, como eles se ligam também à alquimia e a esses entendimentos todos do passado, das religiões antigas. Então, a gente explorando a relevância dele para a psicologia analítica, a gente compreende a condição humana em si presente ali, a gente até entende melhor como que funcionam as coisas para que a gente possa se conhecer melhor dentro desse processo todo. Então, através da análise dos arquétipos, do inconsciente coletivo, do processo de individuação e de outros conceitos chaves, a Marie-Louise von Franz convida a gente para uma jornada de autoconhecimento e transformação pela obra de Jung e pelo que ela diz também de diferente um pouco, porque ela diz categoricamente, claramente, que ela não concorda com tudo de Jung, não. E ela é uma pessoa que acrescenta coisas, ela não é aquela pessoa que segue a escola clássica de Jung, que é aquela que não mexe em uma vírgula do que Jung tem a dizer, porque ela também é uma psicóloga, ela também trouxe contribuições, ela também fez experiência. Ela, diga-se de passagem, tinha mais tempo de interpretação de sonho do que Jung, um pouco mais, e então por isso ela teve condições de testar muita coisa, de confirmar algumas coisas e até expandir algumas e perceber que talvez até precisava de alguns ajustes o conteúdo de Jung, e esse livro vai trazer um pouco disso também. Então essa obra destaca a importância da totalidade psíquica na integração dos opostos, do reconhecimento da sombra para o desenvolvimento individual, e Jung, Marie-Louise von Franz nos mostra como Jung lembra que somos seres complexos, habitados por forças conscientes e inconscientes e que buscam uma integridade dentro de um processo contínuo e desafiador. Esse livro explora, então, a relação entre psicologia e outras áreas de conhecimento, como a alquimia, a mitologia, a religião e a física, e essa abordagem interdisciplinar permite a gente ampliar a nossa compreensão da psique humana
e a conexão dela com o mundo ao nosso redor. Para aqueles que se interessam pela psicologia analítica, essa obra oferece um mergulho bem profundo mesmo. Então, assim, acreditem que é algo que vocês não vão se arrepender de ler esse livro, ainda que seja no PDF, né? Eu não estou fazendo propaganda comercial, isso daqui não é um publi. Eu estou, na verdade, só compartilhando com vocês a emoção de esse livro estar sendo republicado e talvez está assim, mais acessível para todos, né? Então, o próprio livro ser acessível economicamente vai fazer com que as pessoas tenham uma acessibilidade também a esses conteúdos tão importantes, né, que exploram a riqueza e o simbolismo, né, da teoria junguiana. Muitos dizem que não é teoria, mas o conteúdo, a filosofia, os métodos e a abordagem junguiana, todas presentes aí com muita clareza, né, falando de mitos, de sonhos, de contos de fadas e de fantasias, né, e convidando a gente a desvendar esses mistérios da alma humana e entendendo para buscar um maior sentido para as nossas vidas, certo? Se gostaram desse vídeo, então, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações toda vez que a gente lançar um vídeo como esse no nosso canal. Não deixem também de indicar esse canal para outras pessoas que vocês acham que poderiam gostar desses temas, né? Aí eu pergunto, gostaram? Se gostaram, falem aí, comentem também alguma coisa, digam o que é que acham desse livro, se já leram, se não leram, se tem intenção de comprar, se esse vídeo foi suficiente para poder vocês terem uma opinião se vão adquirir o livro ou não, e se passaram a gostar dele, ou se já gostavam, ou se já tinham intenção de comprar e agora tem mais vontade ainda porque ficaram estimulados, né? Então eu estou sempre de olho aí nos comentários, nem sempre eu respondo de imediato, mas eu deixo acumular uma quantidade e respondo, mas quando eu vejo que é uma resposta mais imediata eu respondo logo, mas eu estou sempre olhando, estou sempre lendo os comentários de vocês, tá certo? Então participem dessa família, porque cada vez vamos ter coisas novas aí planejadas para o nosso canal, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e um grande abraço.